Esse é o ValenteCast, um podcast de Direito, Educação e Tecnologia, e hoje o episódio trata da entrada em vigor finalmente do Decreto de Criação da Autoridade de Proteção de Dados e o que muda a partir de agora. O inciso 19 do artigo 5º da LGPD, que tem lembro que o artigo 5º traz o glossário da LGPD, que também é tema de uma série do nosso podcast, define, e esse é o último inciso 19 do artigo 5º, define a autoridade nacional como órgão da administração pública responsável por zelar, implementar e fiscalizar o cumprimento desta lei em todo o território nacional. A ANPD é regulada pelos artigos 55A a 55L da LGPD, que entraram em vigor no dia 18 de dezembro de 2018, de acordo com as regras de vacância do artigo 65, mais especificamente no inciso 1 da LGPD. Apesar de a entrada em vigor desses artigos ter ocorrido há quase 2 anos, considerando que esse episódio está sendo publicado no dia 10 de novembro de 2020, a ANPD não foi criada no prazo previsto em lei, ou melhor, não houve sequer uma preparação anterior para a efetiva instalação da ANPD na data estabelecida na LGPD e considerado como um prazo necessário para a estruturação administrativa de proteção de dados pessoais e a regulamentação de atividades de tratamento no país. Apenas no dia 27 de agosto de 2020, que foi a data de publicação do Decreto 10474 de 2020, é que foi aprovada a estrutura regimental e o quadro dos cargos em comissão e das funções de confiança da Autoridade Nacional de Proteção de Dados. Mas esse decreto só entrou em vigor há poucos dias, no dia 6 de novembro de 2020, que foi a data da publicação da nomeação do diretor-presidente da ANPD no Diário Oficial da União, que é a regra de vacância prevista no artigo 6º do Decreto 10474 de 2020. Ou seja, 6 de novembro de 2020 é a data de nascimento da ANPD, a partir da qual ela passou a ter a sua existência jurídica e passa a exercer seus poderes, atribuições e deveres estabelecidos na LGPD e no Decreto 10474, especialmente as diversas regras legais que precisam da sua regulamentação e ainda não houve nenhuma desde que a LGPD teve a maior parte de seus dispositivos com a sua vigência iniciada. A ANPD não tem personalidade jurídica própria, é um órgão integrante da estrutura da Presidência da República, tem autonomia técnica e decisória, exerce as suas atribuições em todo o território nacional e tem sede e foro no Distrito Federal, de acordo com o artigo 55A da LGPD e com o artigo 1º do anexo 1 do Decreto 10474 de 2020. Essa natureza jurídica da ANPD é inicialmente, em princípio, transitória, porque ela poderá ser transformada pelo Poder Executivo em uma pessoa jurídica da administração pública federal indireta submetida a um regime autárquico especial e vinculada à Presidência da República, de acordo com o previsto no parágrafo 1º do artigo 55A da LGPD. Só que, de acordo com o parágrafo 2º do artigo 55A da LGPD, essa possibilidade da transformação da natureza jurídica da ANPD deve ocorrer em até 2 anos contados da data da entrada em vigor da estrutura regimental da ANPD. Então, a outra consequência importante desse início da vigência do Decreto 10474 de 2020, a partir de agora, do dia 6 de novembro, está no início da contagem do prazo legal para a modificação da natureza jurídica da ANPD. Se ela não for transformada em uma autarquia especial em até 2 anos após a publicação da nomeação do seu diretor-presidente no Diário Oficial, o que ocorreu no dia 6 de novembro de 2020, a sua personalidade transitória se tornará definitiva e a ANPD permanecerá sem personalidade jurídica própria e
como integrante da estrutura jurídica e administrativa da Presidência da República, a menos, é claro, que haja nesses 2 anos uma nova alteração do Decreto 10474 que mude, ou melhor dizendo, da LGPD, do parágrafo 2º do artigo 55A da LGPD, e que mude esse prazo de 2 anos para a transformação da ANPD em autarquia especial. Então encerramos o episódio de hoje, que também está disponível em texto no blog oscarvalentecardoso.com/blog, e amanhã voltamos com mais um episódio do ValenteCast. Até mais!